Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Que oportunidade nós perdemos na noite de ontem, família vascaína. Poderíamos aí chegar aos 16 pontos, se aproximar ali do Cruzeiro e ficar na segunda colocação, mas deixamos passar com mais uma vez aí um futebol medíocre. Agora o ponto é que mesmo o Vasco jogando muito mal da maneira que está jogando, o Vasco está invicto dentro da competição dessa Série B de 2022. Muito porque a gente tem realmente o meu xará aí que tá pegando muito, agarrando muito e sim, passa pelas mãos desse jogador a invencibilidade do Vasco da Gama. Agora eu queria colocar aqui um ponto para vocês pra gente analisar, né, a trajetória do Vasco nessa competição. O Vasco que chegou aí a sua 8ª partida dentro da Série B. Vamos colocar aqui também, contar o Brusque, né? Vão ser 9 partidas dentro da competição. E quando a gente olha para a tabela de classificação, a gente vê o seguinte, ó, tá aí na tela aí a classificação para vocês. E quando a gente vê ali a parte de baixo da Série B, o Vasco só não enfrentou o Brusque, que vai ser o nosso próximo adversário. Então tá aí, ó, Vila Nova, CSA, Guarani, CRB e Tombense, nosso próximo adversário, o Brusque. Ou seja, também um ponto interessante aí pra gente analisar essa invencibilidade do Vasco. Ah, Thiago, mas tu tá sendo muito chato. Sim, o campeonato tá embolado, a diferença é pequena, mas é uma amostra que a gente precisa analisar. O Vasco enfrentou, na maioria das suas partidas, times que estão no momento ruim, time que estão mal classificados, time que estão na parte de baixo da tabela. Completa aí essa lista a Chapecoense e a Ponte Preta, que estão ali no meio da tabela, e o único adversário que está bem colocado na competição, o Bahia, que a gente ganhou dentro de casa. E aí eu quero trazer aqui, né, o Troca de Passes, que analisou, né, esse momento do Vasco na Série B, de pouquíssimo desempenho, de pouquíssimo futebol, e uma situação que preocupa, que é a quantidade de empates. Mesmo o Vasco encarando times que estão na parte de baixo da tabela, o Vasco conseguiu ontem seu 5º empate. E, cara, isso não é bom, não. Se liga só a análise aí do Troca de Passe. Em relação ao Vasco, número de empate, porque ainda ostenta a invencibilidade, que ainda não perdeu na Série B, mas de 8 jogos são 5 empates. E aí... Num campeonato de pontos corridos, tem uma hora que você empilhar empates não é a melhor coisa. Quer dizer, o Vasco, como observou o Richarlison, jogou para vencer. No segundo tempo, inclusive, eu entendo que com a saída do Nazário, que é um jogador de pouca dinâmica, e a entrada do Palácios, a equipe incorporou mais, ficou um pouco mais assertiva dentro do jogo. Sai frustrado, evidentemente, assim como sai o Guarani, mas o Guarani está passando por uma transformação. Porque o Guarani hoje teve o Benhur interino, mas já na próxima partida, o Marcelo Chamusca assume a equipe do Guarani. Marcelo Chamusca é um técnico que, embora o trabalho no Botafogo ano passado na Série B não tenha deslanchado, é um técnico com muita compreensão do que é uma Série B. E tem um passado recente dentro do Guarani. A construção do elenco do Botafogo é do Chamusca, né? Exatamente. Depois o Wenderson trabalha com aquele elenco. O trabalho é que não se desenvolveu e não trouxe o resultado esperado. Mas eu acredito até que por essa compreensão que ele tem de Série B, o Guarani vai dar uma subida. Agora, você empilhar empates num campeonato de pontos corridos, isso vai acabar te prejudicando lá na frente. E aí, Ricardinho, o Richarlison falou bem hoje da ausência do Nenê, ele e o Yuri eram os desfalques do Vasco na partida de hoje, e havia uma expectativa grande, do torcedor, no sentido do Palácio ser também um cara que possa dar um pouquinho mais de criatividade pro time. Hoje ele entra no segundo tempo, o PC já disse, foi melhor, mas ainda o time carece dessas opções. É só ter um meia de um pouco mais de qualidade, seja ele o Nenê ou o Palácio como principal opção que dá um pouquinho mais de intensidade, ou é também ter outras opções táticas que façam com que o time crie um pouquinho mais? Eu acho que dentro da igualdade que eu falei das equipes, acho que uma ou outra com um poderio financeiro maior na Série B, e aí você consegue contratar melhor. É lógico que o Nenê, mesmo com seus 40 anos, ele tecnicamente é acima da média, né? Então ele ainda faz a diferença no Vasco numa Série B, e em alguns momentos, como o de hoje, o time sente falta dele.
porque ele pode não participar os 90 minutos ativamente da intensidade do jogo, mas ele encontra uma, duas bolas durante o jogo e coloca o companheiro ou ele mesmo consegue ser decisivo no jogo. Por isso que o Vasco ainda sente falta dele. O Palácios entrou hoje mais uma vez bem, mudando um pouquinho o panorama do time do Vasco. Consequentemente, talvez já na próxima rodada ele tenha a oportunidade de entrar jogando desde o início, né? Então, mas ninguém é muito superior às equipes. Existe uma igualdade. Quando vocês falaram, e o PC falou bem, não é bom empilhar empates, veja, a gente falou de 5 empates do Vasco aí, né? Se ele tivesse nessas 5 empates perdido 3 e ganho 2, ele já tinha feito mais pontos já. Então é importante do que os 5 que ele fez no empate, né? Então, assim, é importante as equipes terem essa confiança, né, de buscar o jogo. Às vezes um resultado fora de casa na Série B, ele pode fazer a diferença na competição, dependendo do momento, da circunstância e principalmente do adversário. Então, é muito igual. E as equipes oscilam muito. O Vasco não tem o privilégio de ter um elenco com grandes alternativas ou possibilidades. Então, quando perde jogadores importantes, o time sente falta, não tem jeito. E não é só o Vasco. Todas as equipes, falando de Série B, em algum momento, quando alguns dos seus principais jogadores... Hoje o Giovanni Augusto voltou. E aí essa parte de criatividade do Guarani melhorou. Mas nos jogos anteriores, o Giovanni Augusto ficou de fora, ele não jogou. Faltou ao Guarani esse jogador. Quer dizer, não tem reposição à altura. Todos têm essa dificuldade em algum momento, Camila. E tem um detalhe, Camila. A Série B, ela já provou, depois do Cruzeiro estar na sua terceira Série B seguida e o Vasco na sua segunda, que não basta apenas você acreditar na força da camisa. Tem que ser muito mais do que isso. Você tem que ter um time estruturado, independentemente da capacidade financeira, mas acreditar que só a sua camisa, com as conquistas que ela traz, com a história que ela apresenta, é suficiente para você garantir um retorno à Série A, a Série B já demoliu essa ideia. No ano passado, o Vasco tinha a maior folha de pagamento da Série B e sequer entrou no G4. Exatamente. Entrou pela primeira vez nesse ano, na última rodada. Vamos seguir o nosso vídeo aqui. O Globo Esporte noticiou aí, né, que os americanos vão chegar aí na próxima semana. Tá na tela para vocês, família vascaína, tá aí, ó. Sócios da 777 chegam ao Rio na próxima semana para concluir diligência e apresentar oferta ao Vasco. A matéria diz o seguinte: a expectativa é que após a dua diligência a proposta vinculante seja apresentada ao Vasco, que levará para a votação de conselheiros e sócios antes da venda definitiva para o grupo americano. A expectativa é que todo o processo seja concluído entre junho e julho. É isso, né, família vascaína? Eu acho que realmente já ficou bem definida essa situação. Essa gestão de merda construiu o cenário perfeito para que o futebol do Vasco fosse vendido, onde boa parte da torcida apoia a SAF, onde os sócios também apoiam, muito porque aí o futebol medíocre que ele construiu, os resultados que ele construíram, e por todo mundo entender, né, por grande parte entender que eles não têm a mínima condição de administrar o Vasco. E mesmo sem passar credibilidade alguma, muita gente apoia a venda do futebol do Vasco. O que a gente fica preocupado é que o Vasco seja protegido e que realmente a 777 faça o trabalho que estão prometendo aí para o vascaíno, que é fazer o Vasco competitivo e o Vasco ganhar títulos. E agora eu quero ler aqui uma informação do Vascaíno Net, que não vai de encontro que a gente viu aqui essa semana que aconteceu, né, que foi o caso do Carlos Brasil, dizendo que o Vasco não vai montar um super time em julho, né, e também a gente leu uma informação aí do Bola VIP, dizendo que a 777 não ia aí fazer contratações assim que chegasse, porque o Vasco já teria contratado 21 jogadores, mas o Vascaíno Net aqui apurou essa situação aí, basta a gente acreditar em quem? Na fonte de quem? Mas a informação diz o seguinte, ó: embora a 777 ainda não tenha oficializado a compra do Vasco, a empresa norte-americana já trabalha nos bastidores do clube. O nosso site já publicou algumas vezes que a companhia vem mapeando reforços para o restante da temporada e novidades devem aparecer em breve. O próprio gerente falou para o GE que a 77 indicou alguns nomes, a diretoria vai analisar nos próximos dias a possibilidade de contratá-los. O Vascaíno Net apurou mais sobre esta situação. A lista de reforços contempla atacantes e meias. Tanto a empresa como o Vasco entende que o sistema ofensivo precisa ser reforçado, mas que qualquer outro. Falta criatividade na equipe, que tem bastante dificuldade de criar oportunidades de gols.
Dessa forma, a companhia está buscando atletas para o ataque com foco no mercado estrangeiro, principalmente Uruguai e Argentina. Outra informação importante é que a 777 deseja avançar nas negociações o quanto antes, já que a empresa vai entrar no clube pouco antes do dia 18 de julho, data que abre a próxima janela de transferência. Portanto, o projeto é deixar as tratativas bem encaminhadas para não perder tempo na hora de fechar as contratações para o restante da Série B. Família vascaína, é fato que o Vasco precisa de reforços na frente, né? Tem os piores números aí do campeonato em termos de finalização, troca de passes no sistema ofensivo, então tem que trazer reforços. Com esse time aí, jogadores que estão jogando na frente, vai ficar difícil realmente de subir. A zaga tá segurando aí muito também pelo goleiro Thiago Rodrigues. Agora o ponto que essas informações aqui, em quem a gente acredita? Porque quem lembra aí um tempinho atrás, sei lá, uns 2 meses, uns 3 meses atrás, que a informação era a seguinte, que chegaria um jogador de seleção titular no Clube de Regatas Vasco da Gama para a disputa da Série B. Sabe quem chegou? O Carlos Palácio. Agora a gente pode aqui analisar, poxa, a gente até acha que ele vai ajudar, que vai realmente somar nessa Série B, mas não é o jogador de seleção titular que foi prometido. Então, quando envolve aí essa gestão do Vasco, é difícil acreditar em alguma coisa. Agora, eu torço sim para que chegue reforços, para que realmente eles possam investir ainda nesse ano, ainda nessa Série B, porque mesmo no G4, eu acho que o Vasco vai ter muita dificuldade de confirmar o seu acesso com esse time que vem jogando aí. Melhor Vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.